Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Imagino que não tão bem se você é gremista. Se tu é gremista, imagino que tu deva estar com um ranço depois de passar o mês de maio inteiro sem uma mísera vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se tu tá com esse ranço, esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você e também pro senhor presidente Romildo Bolzan Júnior, no qual defendeu ontem o trabalho do departamento de futebol do Grêmio depois de sair de uma reunião, né, com o Denis Abraão, Sérgio Vasquez e tudo mais. Mas antes eu quero pedir que tu me ajude. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque vocês sabem que isso nos ajuda muito. E ativa o sininho aqui para não perder nenhum conteúdo. Fazia tempo que eu não fazia esse tete a tete com vocês, né? Deixava para fazer tete a tete com entrevistados, mas acho que o momento pede muito. E eu tô fazendo esse vídeo hoje motivada pela entrevista que o presidente deu ontem ao sair da reunião, no qual ele defendeu, né, o trabalho do departamento de futebol do Grêmio, da comissão técnica e tudo mais. Hoje, exclusivamente, eu quero falar sobre Denis Abraão, o vice de futebol do Grêmio. E já fica bem claro aqui que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa Denis Abraão. Eu sequer conheço Denis Abraão. Porém, eu tenho tudo contra ele como dirigente. Cheguei a apostar, né, quando veio com um discurso forte, achava que não ia dar certo por ser um discurso ainda, ao meu ver, e com toda a humildade do mundo, acho um discurso um pouquinho ultrapassado para a realidade do futebol que a gente vive hoje. Se é certo ou errado, bom, aí é uma outra discussão. Mas eu achava que naquele momento não daria certo. E não deu. Não deu. Mas vamos pegar a defesa do senhor presidente Romildo Bolzan Júnior. E eu peço a licença aqui para exibir o vídeo do Jeremias Werneck, do UOL, grande jornalista que inclusive tem um canal aqui no YouTube. Se inscrevam no canal dele para ficar muito bem informado sobre Grêmio, inclusive. Eu vou pedir licença para exibir esse trecho do Jeremias ontem, na saída do CT Presidente Luiz Carvalho. Olha só. Tá, peraí. Como dizem o outro, não tem uma lógica que acontece de vez em quando aí, de vez em quando se relembra essas lógicas aí. Vamos mudar não mudando? Vamos confiar sim que estamos fazendo um trabalho bom e que tudo isso é uma questão apenas de encaixe e vamos trabalhar muito para esse encaixe. Se isso não é uma verdade definitiva, neste momento é, e vamos trabalhar muito para vencer o Vasco. Mudar não mudando. Que frase maravilhosa, hein, presidente? Que frase maravilhosa. Mas vamos lá, eu quero pegar pelo bom trabalho. O bom trabalho que o senhor defende dia 30 de maio de 2022. E especificamente o bom trabalho do departamento de futebol do Grêmio. Vou começar do ano passado, tá? Desde que Denis Abraão chegou ao Grêmio, foram 14 jogos. 6 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. 47,6% de aproveitamento. Menos de 50%. É um bom trabalho, presidente? É um bom trabalho, presidente? E detalhe, o Denis Abraão foi convidado para apagar o incêndio. Não deu. Não apagou o incêndio. Pelo contrário, por muitas vezes, botou fogo contra os adversários. Olha só. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. E aí, depois desse bom trabalho, dessas coletivas que são assim, ó, maravilhosas, o presidente Romildo Bolzan Júnior convidou Denis Abraão a permanecer no cargo. Foi aceito. E como vice de futebol, manteve a comissão técnica que foi rebaixada o ano passado. Manteve o técnico Wagner Mancini, que também veio junto com o Denis Abraão para apagar o incêndio, para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento e fracassou. Mantiveram a comissão técnica. Um mês depois da pré-temporada, o Wagner Mancini foi demitido. O que foi feito com a pré-temporada? Amassada e colocada no lixo. Isso é competente, presidente Romildo Bolzan Júnior? Isso não é minimamente questionável? Isso não é uma falta de convicção absurda? Porque eu lembro, na coletiva do Wagner Mancini, lá no início do ano, quando ele foi questionado sobre a sua permanência, o voto de confiança, ele disse que não foi voto de confiança nenhum.
Não teve voto de confiança. Existe uma confiança no trabalho dele, não um voto. Vou dar esse primeiro semestre pra ver se tu vai se dar bem. Não. O Wagner Mancini tinha a confiança do vice de futebol do Grêmio, que demitiu um mês depois da pré-temporada, ou seja, colocando a pré-temporada do Grêmio no lixo. E hoje quem paga esse preço é o bom treinador Roger Machado, que também tem seus erros. A gente pode falar dele também. 2022, a gente começa o ano sendo campeão gaúcho, com seus percalços ali. De 3 Grenais a gente perdeu 2. Um a gente venceu muito bem na casa deles, é verdade. Mas de 3 Grenais a gente perdeu 2. E um foi bem vexatório. Um foi bem difícil. E aí na chegada do Roger, o que acontece? A gente perde pro Mirassol. Pela primeira vez na nossa história, presidente, o Grêmio foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. É um bom trabalho, presidente? É um bom trabalho? Realmente é um bom trabalho? E aí a gente vai pegar 2022. 26 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. 58,9% de aproveitamento. Passou de 50%. Mas isso é o suficiente para a grandeza do Grêmio? Em um ano em que o Grêmio precisa voltar para a Série A e que nesse momento, por exemplo, está fora do G4? Isso condiz com a grandeza do Grêmio, presidente? E esse aproveitamento muda quando a gente pega só a Série B. 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 48% de aproveitamento. 48,1% de aproveitamento. Isso é um bom trabalho, presidente? O senhor está satisfeito com isso? Mas aí vamos ser mais específico ainda, presidente. A gente vai pegar o mês de maio. Quer falar sobre o mês de maio mesmo? 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. 25% de aproveitamento, presidente. 25% de aproveitamento. Nenhuma vitória no mês de maio. Não venceu o Criciúma dentro de casa. Não venceu o segundo pior time da Série B. Com todo respeito ao Vila Nova. Mas é o segundo pior time da Série B hoje, porque é o penúltimo colocado. Isso é um bom trabalho, presidente? Como é que o senhor consegue defender isso, presidente? Como é que o senhor consegue olhar para esses números e dizer e ter a cara de pau, presidente, que é um bom trabalho? Isso é um bom... Eu começo a duvidar do seu gremismo, presidente, porque se isso é um bom trabalho, eu tô louca. A gente tá louco, o torcedor não aguenta mais, presidente. Não aguenta mais. O que mais precisa acontecer para mudar? O que mais precisa? O Grêmio caiu, presidente. O Grêmio caiu. Caiu. E o senhor falou na coletiva que não dava para fazer terra arrasada, que foi um acidente. Um acidente, presidente. Agora dá para entender. Aí ontem, ainda depois... da entrevista que o senhor deu, que se não for capaz de descer do carro, presidente, para conversar com os jornalistas que ali estavam, o Denis Abraão falou para a Rádio Grenal: vocês não conversaram com o presidente? Eu sou o homem de confiança do presidente, vocês não perguntaram para ele? Se o Denis Abraão, depois de todos esses resultados que eu tô te mostrando aqui, é o homem de confiança do senhor, isso explica muita coisa. Muita coisa. Agora, presidente, se o senhor não tem atitude de demitir o Denis Abraão e de mudar, porque eu não coloco só no Denis, tá? Eu coloco em Diego Serri, eu coloco em Amodeu, eu coloco na direção do departamento de futebol inteiro, que hoje tem como linha de frente o senhor Denis Abraão. Acaba, consequentemente, ficando na vitrine. Se o senhor não tem coragem de demitir o Denis, sei lá por quê, porque gremismo não pode ser, né? Porque não é possível que o senhor ache que vocês estão fazendo um bom trabalho. A minha conversa vai direto com o Denis agora. Senhor Denis Abraão, não tenho nada contra o senhor. Absolutamente nada contra o senhor, contra a pessoa do senhor. Não conheço o senhor. O senhor pode ser um gremista ferrenho, um gremista absurdo. O senhor pode ser um dos nossos da arquibancada. O senhor pode ser um baita pai de família. O senhor pode ser um baita administrador de empresa. Mas aceita que no Grêmio, dessa vez, não deu certo. E tenha humildade em reconhecer isso. Por favor, tenha hombridade e humildade em reconhecer que dessa vez não deu certo. Pode ter dado certo nos anos 90 e com todos os méritos que o senhor teve naquela época. Mas hoje, em 2021 e 2022,
não deu certo. O Grêmio ter menos de 50% de aproveitamento no ano passado, nos últimos 14 jogos, eu não vou falar nem do campeonato inteiro, que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, e não ter nem 50% de aproveitamento na Série B, que o Grêmio precisa estar no G4, que o Grêmio precisa estar no G4, que o Grêmio precisa voltar à elite do futebol brasileiro, eu não posso considerar um bom trabalho. E sem contar as coletivas, que teve mais. Difícil, menos fácil, não, pelo contrário. Eu acho que agora melhorou até. Desculpe a redundância, desculpe talvez a controvérsia, mas eu acho que agora nós temos uma única obrigação, que é dar uma satisfação para o torcedor e já na próxima terça-feira entrar com muita tesão e com muito cara de Grêmio e menos cara de tic-tac. E nós não vamos cair. Lá no sentido de levantar a moral e já buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. É decisivo o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Guarani. Desculpe, é que ambos são verde e branco, né? Ainda bem que é o Guarani, né, gente? Então fica aqui o meu apelo como torcedora do Grêmio, como uma pessoa que vê outros gremistas muito angustiados e muito envergonhados dessas entrevistas coletivas, dessas respostas, desse trabalho que foi feito, porque parece que vocês ainda não entenderam que o Grêmio caiu. O Grêmio caiu. E eu espero, do fundo do coração, que vocês não cometam o mesmo erro do ano passado, porque parece que vocês ainda não entenderam que o Grêmio caiu. A hora de mudar é agora. É agora. Não espera a água bater no pescoço para começar a apelar para a torcida, para botar o ingresso mais barato, para o torcedor vir apoiar, para o torcedor estar mais perto do clube. Não espera a água bater no pescoço, presidente. Não espera a água bater no pescoço, porque o ano passado demorou demais para agir. Não repita o mesmo erro. E se o senhor não tem coragem de demitir Denis Abraão, Denis, por favor, pede para sair, cara. Eu já ouvi o senhor falar em algumas coletivas que se tivesse atrapalhando, que se tivesse fazendo um mau trabalho, o senhor seria o primeiro a sair. Não é possível que depois de tudo isso que eu falei, depois de todos esses números que eu apresentei, o senhor ainda ache que está fazendo um bom trabalho. E mais uma vez, não é nada pessoal. Em nenhum momento eu proferi algum tipo de ofensa aqui. Só tô desabafando com uma torcedora que não aguenta mais ver o time passar pelo que tá passando. A gente já sofreu demais o ano passado e esse ano a gente tem que subir. É isso, gurizada. Só um desabafo. Quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Deixa o like no vídeo. Compartilhe esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis e se manifeste. Por favor, se manifeste. Não dá para aceitar o que a gente tá vendo que estão fazendo com o Grêmio. Um beijo e até o próximo vídeo.